Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos todos aqueles que têm energia, de peixe, que têm energia do tempo e que basicamente se interessam pela parte da espiritualidade, pela relação com o coletivo, através da diluição da vossa própria identidade pessoal no mundo, mas que também têm, digamos, por outro lado, a afirmação da vossa individualidade e corporalidade perante essa mesma realidade metafísica. No fundo, tentam a ponte ou a fusão entre a vossa própria energia pessoal e aquilo que é as energias do mundo coletivo, em que acreditam no despertar coletivo para uma nova realidade e que façam dentro de vocês e dos outros despertar a necessidade de percebermos que somos parte de um todo, que evoluímos enquanto coletivo e que o coletivo não pode existir sem individualidade de cada um, sem exclusões, sem limitações, para que ninguém fique de fora e para que possamos fazer todos esse processo de transformação de forma inteira, coletiva e integral. E nesse sentido, estamos connosco mesmos, com a nossa percepção de vida e do mundo, para algo superior, para algo maior, e que sabemos exatamente todos os nossos movimentos, todas as nossas necessidades, têm sobretudo que ver com um ser superior, com algo maior, com algo que nos movimenta e que está acima dos valores deste mundo, dos demiurgos ou demiurgo que nos tentam prender e que nos solta para uma realidade superior, para uma realidade onde fazemos parte de Deus e que somos com Deus, mas Deus num sentido de energia coletiva que a todos nos integra e que, juntamente com Ele, formamo-lo e somos parte de, e estamos diluídos em. Portanto, é basicamente esta energia que está a enfrentar grandes dificuldades no momento atual, que só pode ser visto neste momento como um tempo de transformação e de mudanças, diria até mais do que mudanças de tempo ou mudanças de estruturas económicas, políticas e sociais que também está a acontecer. É um tempo de transformação espiritual, de transformação emocional, de transformação profunda, que vai muito além das estruturas materiais. Portanto, quando se fala que estamos num momento de mudança de regime, de mudança, digamos, das instituições, sim, é verdade, sim, estamos a passar por um momento de Capricórnio e Aquário, um momento que tem a ver com a política, que tem a ver, digamos, com a arena do Parlamento e a arena dos grémios, que tem a ver com uma nova ordem mundial. Mas também, ao mesmo tempo, há uma dimensão espiritual em tudo isto. Tem que haver uma dimensão de serviço, de entrega ao próximo, de redistribuição, mais do que de redistribuição económica, estamos a falar de direito ao reconhecimento espiritual, direito à identidade pessoal, como valores fundamentais desta ordem. E se estamos a sair de peixes, e se estamos a sair do ilusório coletivo, estamos a entrar numa visão, digamos, também ela coletiva, mas de despertar uma era de aquário que não pode perder os valores de peixe. No fundo é isto. Bem, não vou deter-me mais em considerações astrológicas, vamos então para o nosso trabalho, comemorar 2 anos de canal, daí voltar aqui a este formato. É um formato que eu creio vai ser muito mais interessante do ponto de vista, digamos, da análise que possamos fazer. E então começo aqui pelas 12 oficinas, 12 áreas de vida, o corpo, ali temos a banca, aqui a redação, depois o infantário, o palco, a clínica, a parceria, o terapeuta, a universidade, o parlamento, o grêmio e finalmente o templo. O templo que é a vossa energia e que tem um 8 de paus e que é muito interessante. Esta carta tem a ver com comunicação e com entrega, num tempo em que saímos da Páscoa para o tempo comum com essa mesma energia. Para fazer as clarificações, este, se não repararam, mas vou já dizer, estas cartas pertencem, e está ali, indicador, não sei, conseguem ver? Este baralho, ok? Este baralho é o Tarot das Bruxas e o dos esclarecimentos que eu vou usar aqui, ok? Que já está nas minhas mãos, é efetivamente o Tarot dos Mágicos ou Wizards Tarot. Mas começando então pela explicação de cada uma destas cartas, destas propostas que temos aqui para vocês
piscianos para este mês de maio de 2025. Temos o seis de copas, que indica que vocês estão muito ligados a amizades, à afetuosidade dessas amizades, na forma como isso influencia o vosso próprio corpo. Isto pode indicar que há grupos ou há ligações, há pessoas com quem vocês partilham valores e interesses que influenciam a vossa própria forma de olhar para o corpo e de cuidar e mimar o vosso corpo. Então vocês conjugam essa amizade com algo tradicional, com algo que tem a ver com uma amizade passada, ao mesmo tempo com aquilo que é o ganho, digamos, da vosso próprio equilíbrio corporal. E as duas coisas estão interligadas. O emocional para vocês é fundamental, são um signo de água, são de água, são de emoção, de emocionalidade, de sentimento, e então os vossos objetivos no ginásio estão a ser atingidos muito por força do coletivo, dos outros que puxam por vocês e que vos fazem sentir no caminho. E portanto eu diria que é uma carta de harmonia, de celebração também dessa amizade e desse amor próprio ao corpo. Eu diria que é uma área que está bem aspectada para este mês de maio de 2025 para vocês, piscianos. Já relativamente à área financeira, há um casamento, poderá ser uma sociedade que está a dar frutos, pode ser um casamento efetivo, pode ser uma junção de patrimónios, mas é também uma área abençoada neste mês de maio. Já relativamente à comunicação, ela é muito a partir de vocês próprios e dos vossos valores. O 9 de ouros indica isso mesmo, independência, estarem fortes em vocês próprios e terem efetivamente esse controle sobre a vossa materialidade. Nas emoções e no trabalho daquilo que foi toda a vossa evolução, traumas pessoais, que está aqui no Infantário Energia de Caranguejo, vocês têm o Imperador. Portanto, é aqui que vocês têm a vossa estabilidade, a vossa estrutura. Há outras leituras que pode ter este Imperador, já que ele está aqui nesta área, significa que também pode ser aqui que está a pessoa que vos diz tudo, mas, mais do que isto, indica que vocês próprios estão no vosso próprio domínio nessa área. De qualquer das maneiras, isto indica felicidade, indica estrutura, indica que vocês estão muito fortes na comunicação, independentes, mas também estão muito fortes na medida em que estão bastante bem estruturados na vossa própria percepção de realidade, de vida e de mundo. Portanto, eu diria que temos aqui quatro cartas sólidas para as oficinas básicas, para o ginásio, a banca, a redação e o infantário. Já no palco, Rei de Copas, vocês estão iguais a vocês próprios, vocês são o signo de peixes, vocês têm a ver com o Rei de Copas, têm a ver com uma energia de afetuosidade, de entrega ao outro, de preocupação com o outro, e parece-me que aí não há dúvida nenhuma que também dominam o palco com a vossa própria energia. Portanto, eu diria que até aqui, maravilhoso, esta leitura está a ser excelente. Relativamente então ao trabalho, começam as dificuldades, não é? Aqui digamos, na casa 6 nós temos aqui o primeiro grande desafio, não é? Com 5 de copas. Valerá a pena depois refletir o que é que está a ser este desconforto. Mais do que um aborrecimento, é um verdadeiro desconforto, já que o 5 de copas indica que vocês estão a fixar-se mais naquilo que perderam, nas 3 copas deitadas ao chão, do que nas duas que estão de pé. Há aqui um desgosto muito grande com o trabalho, já iremos ver o que é que isso significa. Na parceria, o As de Espadas indica que, e atenção que esta é uma área de comunicação na relação, relação comunicacional, que tem a ver com a firma, com as parcerias e a forma como elas se estabelecem, e há uma aposta no mental, há uma aposta na comunicação, uma aposta na comunicação mental em dirigir muito claramente os objetivos. Pode ser fraco, ok? Mas é um princípio, é um caminho. E eu diria que aqui, até porque é o as da área da comunicação e do mental, que é uma carta que acaba por trazer alguma estabilidade e força nesta área. Já relativamente à sexualidade, emocionalidade, do terapeuta, nós temos o mago, e vocês estão a manifestar aqui coisas. Isto pode ter que ver com o 4 de paus, pode ter que ver com o 9 de ouros, pode ter que ver com o 6 de copas, enfim, pode ter que ver com tudo aquilo que tem a ver com a vossa estrutura e que se está a manifestar. Eu diria que esta é outra área forte, e diria que até agora a única área que está um bocadinho mais fragilizada é este 5 de copas, que valerá a pena depois analisar. Vamos então agora para as oficinas superiores e encerrar, digamos, o terceiro ciclo, digamos assim, da vossa própria estrutura. Então temos o Pajem de Ouros, e o Pajem de Ouros indica-nos que nas viagens e estudos superiores vocês estão a iniciar algo, e estão a iniciar algo com objetivo e com estrutura, e portanto essa é uma área que vocês irão privilegiar, mas estão no início ainda. Pajem de Ouros. Vocês estão muito agradados com essa área de estudos ou com essa viagem que vão fazer e vão iniciar esse percurso. Relativamente à forma como vocês se percepcionam e são percebidos, o poder que têm, a opinião que têm, a forma como impactam, é o 3 de copas.
aliás, é o 3 de ouros. E o 3 de ouros tem a ver com parcerias. Vocês aparecem como alguém que é um bom parceiro, alguém que dá ou que oferece uma estabilidade grande em termos de poder ajudar e conectar e estruturar, digamos, outros poderes. E isso é uma forma de poder, ser alguém confiável, um parceiro confiável, sobretudo nos dias de hoje, em que toda a gente está a atrair toda a gente e em que há uma grande falta de confiança, desconfiança. Isto indica o oposto, de que há aqui uma preocupação em vocês aparecerem como alguém reliable, fiável, e então é fiabilidade, essencialmente, que marca a vossa imagem pública em termos daquilo que é o Parlamento. Já no Grêmio é o sumo sacerdote, e aqui trazemos muito os grupos, os grêmios, os interesses coletivos que são, os interesses individuais que são representados coletivamente, como sendo vistos de um ponto de vista, digamos, de ligação com uma ordem superior, que aliás é o que o Hierofante ou o sumo sacerdote nos traz, que é uma energia também que tem a ver com aqui o quatro de paus, já que ele é regente da materialidade e da banca, mas ao aparecer aqui no Grêmio significa que é assim que vocês aparecem para os vossos amigos, como alguém que traz esse tipo de estrutura e que procura estruturar as amizades e ligações, tal como a nível da vossa imagem pública, quase parlamentar, o Três de Ouros. Finalmente, a nível da espiritualidade, foi logo uma carta que me chamou a atenção quando terminei de as colocar. Ela indica comunicação e comunicação espiritual. Vocês conseguem ser awakeners, conseguem ser alguém que está a transmitir essa mesma realidade ao coletivo e que vão ser uma lanterna de luz neste mês de maio de 2025. Vou então agora fazer os esclarecimentos às duas áreas que me parecem a mim com maior necessidade de explicação. E essas áreas que eu vou escolher são o 5 de copas, aqui, aqui na clínica, e depois na parceria o As de espadas, já que são as duas que, deste contexto do que eu aqui vi, me parecem menos claras. As outras para mim parecem totalmente claras, e portanto, nesse sentido, e só por fazer ao contrário, né? Ok? Aqui o shuffling para retirar então os esclarecimentos a essas duas áreas. Eu irei, se calhar, colocar aqui, aproveitar aqui o centro para colocar aqui essas mesmas cartas e iria colocar, uma vez que elas estão aqui as duas, iria colocar aqui a da sereia do 5 de copas em cima e depois, aqui mais na parte de cima deste círculo, e depois iria colocar aqui as outras três de esclarecimento na parte do círculo de baixo, ok? Aqui para balança ou a parceria. Então, na clínica ou virgem, que tem a ver com trabalho, nós temos o 5 de ouro, o 5 de ouros, que indica miséria, dificuldade, o 6 de paus, que indica vitória. Portanto, temos aqui dois extremos opostos, e a rainha de espadas. Ou seja, vocês têm que deixar de olhar isto em termos de ambiente de trabalho e forma como trabalham, de ver as coisas como perdas absolutas ou vitórias totais, ok? É necessário deixarem também de estar muito no pensamento. A Rainha de Espadas tem a ver com isso. É a avaliadora por natureza. E vocês aqui devem procurar ser mais aquilo que vocês são, não é? Um rei de copas ou uma rainha de copas. Vocês devem procurar verdadeiramente ter esse lado emocional, que aliás é-vos característico, e não viverem as coisas tanto na vitória absoluta ou derrota total. Há um meio termo, há um meio caminho, e é isso, sobretudo, que vocês devem procurar fazer. Já relativamente aqui ao As de Espadas e à relação com o outro, nós temos aqui um Rei de Copas, que indica ou pode indicar alguém importante, e temos a sacerdotisa, ou a papisa, ou a alta sacerdotisa, como prefiram, que representa o arcano 2 dos arcanos maiores e que tem a ver com a intuição, que tem a ver com a capacidade de ir mais longe. E temos aqui também o louco. O louco que aparece aqui com o seu cãozinho e que está aqui também com o seu farnel às costas, acaba por aparecer aqui entre a intuição e o louco, entre o 1 e o 2, não é? Entre o binário 1, 2. E porquê é que isso é importante para que vocês voltem àquilo que é a vossa essência, que é o rei de copas? Vocês têm que deixar de vivenciar, aliás, acho que isso é comum aqui um bocadinho aos dois esclarecimentos, que são centrar aqui um bocadinho, quando vocês estão no papel do monarca, seja o monarca
ou seja, a monarca, rainha de espadas, mais fria, mais mente, ou o rei de copas, o lado mais humano, sentimental, vocês têm que deixar de viver em extremos. Portanto, não é um ir ao desabrido e deixar que aconteça, que é o louco, ou um estar muito baseado na intuição, vocês têm que conjugar as duas coisas. E então, só assim é que vocês conseguirão realizar aquilo que querem para as parcerias e para os locais de trabalho. Ok? Basicamente é isto que eu tenho para vocês. Ficou uma mesa muito bem composta. Se calhar vou usar isto para o futuro. Despeço-me com cordialidade, peixes e todos aqueles que são nativos desta oficina da espiritualidade, que é o templo. Voltamos a ver em junho. Até lá, despeço-me cordialmente. Até lá então, piscianos ou peixes.